gente aplicar a blusinha na saia. Então, vamos colocar a blusinha aqui, certo? Meio amassada, mas tudo bem. E a manga, gente, nós temos que ver o lado, certo? Então, o que acontece? Nós temos um pique aqui. Nós temos um pique aqui, certo? Na manga. A distância do pique até aqui, a emenda da blusa, a menor distância é sempre frente, teoricamente, tá? É o meu ponto de referência. Então, do pique até aqui, a menor medida é frente. E do pique até a outra medida, no caso, que é a maior, é costa. Então, qual que é o raciocínio que eu sempre levo? Ó, então daqui, ó, do pique até aqui eu tenho a menor medida, ou seja, essa aqui é frente, aqui de baixo é costas. Então, frente com frente, certo? Eu não posso usar assim, ó, o outro lado aqui, digamos, que é costas, que tá costas com frente. Errado, tá? Então, você vai colocar a blusa ali sobre a mesa e vai colocar frente com frente. Vou abrir a minha blusa aqui, vou colocar aqui, ó, os dois juntinhos aqui, tá vendo? Cava com cava, ó. Vou abrir minha blusa aqui, vou pegar minha mão e vou colocar aqui, ó. Blusa com manga. Vou unir emenda com emenda. Cubro a minha blusa aqui, ó, a manga com a blusa e pronto. Eu tenho a manga encaixada, certo? Frente com frente, costas com costas. Combinado? Emenda com emenda, vou colocar um alfinete. Aqui em cima onde tem eu tô fazendo tudo direito com direito, tá, gente? Direito com direito. Só pra vocês terem uma noção, ó, assim. Aqui em cima onde temos o pique ele vai na direção do ombro, na costura do ombro. Então, pique com o ombro, também vou colocar um alfinete. E vou alfinetando por toda a circunferência ali da cava, para não ficar difícil depois ali na máquina, né? É legal a gente alfinetar, e daí quando a gente for ali na máquina, a manga já vai estar encaixada na cava. Porque o que acontece? Às vezes pode parecer que não vai encaixar. Pode falar assim, ai meu Deus, parece que tá sobrando tecido. Não tá. Se você encaixar direitinho, ele vai. Ó, parece que tá sobrando, vocês estão vendo? Aqui, ó, mas não é. Tá? Você tem que fazer encaixar. Colocando ali um pouquinho por vez, vai colocando vários alfinetinhos e encaixa, ela dá certo. É porque como a gente manuseou muito o tecido, essas costuras vão abrindo e é comum, tá? Faz isso do outro lado também. Daí vem aqui pra máquina. Vou colocar aqui meu lima-guia de 1 centímetro de margem de costura. Emenda com emenda. E vou aplicar a manga na blusa. Já vou adiantando, tá? Sabe esse acabamento de viés que a gente fez na manga? Ele também vai aqui, gente, tinha esquecido. Mas ele também vai aqui na cava. Aí a circunferência. Aí exatamente o que a gente fez ali na manga, a gente vai fazer aqui. Tá? Então, o acabamento, né, de viés, na verdade, ele também tem na cava, tá? Então, é ali na emenda do franzido da manga, na cintura e na cava. Então, você vai precisar de viés para esses 3 pontos. E vale a pena fazer, gente. Fica tão bonitinho. Eu sei que é chatinho, às vezes ele é um pouco demoradinho de fazer, mas fica bem bonitinho. Mas, se você quiser usar overlock, também rola. E ó, finaliza aqui. Estão vendo que ele parecia que não ia encaixar, gente? Mas ele encaixa, tá? Vai com paciência, alfineta bem. Principalmente se você é iniciante ali, alfineta bem que dá certo, tá, gente? Confia. Se você faz ali com paciência, com amor, com carinho, não tem como dar errado. Manga aplicada. Ó, deixa eu virar aqui do direito pra mostrar pra vocês. Olha lá, já tá tomando forma. Manga aplicada, bem bonitinho, certo? Você vai fazer o acabamento do viés, mesma coisa que eu expliquei aqui, tá?
E na hora que você vai precisar passar essa costura aqui do ombro pra ela ficar bem assentadinha aqui no corpo, igual a minha tá. Quando você for passar, você vai tombar essa margem de costura sentido manga. Então você vai... Gente, e precisa fazer isso, tá? Porque a roupa encaixa melhor no corpo quando a gente vai costurando e passando as costuras, assentando elas. Não deixa pra passar tudo no final, porque às vezes a gente depois não consegue, é muito volume de tecido, ou a gente não consegue ir naquele cantinho específico. Então, conforme você vai costurando, já vai assentando as costuras. Pegue isso como hábito, tá? É uma regra básica na costura. Se você tem uma máquina de costura, obrigatoriamente você tem que ter um ferro para ir usando as duas coisas juntas. Então, a margem de costura aqui da manga, da cava, você tomba pra manga e passa o ferro. Vinca com o ferro, tá? Pode até usar o auxílio de uma almofadinha. A gente ensina uma almofadinha de passar lá no nosso Instagram, lá no nosso destaque. E aí a gente assenta bem essa costura. Combinado? Coloca a almofadinha assim por dentro da destaque. E aí a gente assenta bem essa costura. Combinado? Coloca a almofadinha assim por dentro da manga aqui e passa ela, tá? Faz esse mesmo processo na outra manga. Aplica as duas mangas na tua blusinha. Beleza, então temos aqui a blusinha. Próximo passo na nossa costura e a gente tá em passos para a reta final. Eu falei pra vocês que é muito gostoso costurar esse vestido. A gente vai aplicar a saia na blusa, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vou colocar ela com o direito pra cima aqui, parte da cintura, tá? Eu não consigo mostrar ela toda na câmera, gente, mas ó, direito pra cima, essa daqui é a minha cintura. Eu vou pegar a saia e vou colocar aqui por cima a saia com o lado franzido, ó. Deixa eu me arrumar aqui, peraí. Olha, o lado franzido da saia vai ficar beijando a blusa, certo? Cuidado para não colocar o forro beijando a blusa, porque senão o forro vai ficar para fora. Então é o lado que nós franzimos, ele vai beijar a blusa, direito com direito, certo? Vou colocar aqui e vamos colocar um alfinete. Certo? Aqui, ó. Estão vendo a costura do forro? Estão vendo a costura da blusa lateral? Costura lateral do forro com costura lateral da blusa. Coloquei outro alfinete. Vou vir mais pra cá aqui, ó. Costura lateral da blusa, batendo com costura lateral do forro. Também vou pôr um alfinete. E por fim, aqui na última ponta, alfineta mais, porque a gente tem bastante tecido e ele tem que encaixar. Então vou colocar aqui mais um alfinetinho. Os alfinetes estão tudo torto. Olha. Certo? Vamos vir aqui para a máquina agora. Vou colocar aqui a minha peça na mesa. Vou botar debaixo da máquina e nós vamos aplicar a saia com a blusa com 1 centímetro de margem de costura. Retrocesso. E aí, sempre dê uma olhadinha, ver se tá tudo certo. Se não tem nada formando prega, né? Nada, se tá tudo ok. E aí você vai costurar. Você vai aplicar. Vai unir as duas partes, tá? Sempre confere, ver se tá tudo certinho, se o franzido não tá dobrado, se tá tudo ok aqui na parte de baixo, porque ele acaba ficando escondido, tá? E faz isso por toda a cintura.
Finalizamos, galera! Aplicamos a blusa na saia, certo? Temos um vestido quase. Tá praticamente montado. Ó, quando a gente abre aqui pro direito, então ficou franzido pro lado de fora. Aqui, o acabamento da cintura, de novo, viés ou no overlock se você quiser, tá? Então, refila essas bagunças, esses fiapos todos que ficam aqui, porque fica feio, vai te atrapalhar. Então leva o vestido ali numa mesa e refila tudo isso aqui, ó. Tira essas rebarbinhas, essas coisas todas aqui, deixa ele bem bonitinho, preparado pra gente aplicar o viés. O processo de viés aqui, ele pode ser feito com o aparelho daí, tá? Se você tiver o aparelho em casa, ele pode ser aplicado com o aparelho ou manualmente, como a gente aplicou ali na manga, a mesma coisa, tá? Ou overlock, se você preferir. Então, aqui fica a tua escolha, combinado? Você vai fazer o mesmo processo. Eu vou aplicar aqui, então, o meu viés e a gente volta com ele pronto, para depois a gente já colocar a vista dos botões, tá? Galera, então, ó, viésinho aplicado, tira todos os fiapos que ficam na cintura e eu já passei, tá? Então, eu fui lá no ferro. Deixa eu esticar aqui um pouquinho pra vocês verem. Eu fui no ferro, passei já bem pra ele assentar. Porque quando a gente faz o franzido, ele acaba ficando um pouquinho gordinho aqui, sabe? Fofinho. Então, a gente passa o ferro pra dar uma baixada aqui e já vincar bem o viés, né? Aqui, ó. Vincar bem o viés aqui do lado de dentro também, tá? Então, pronto. Depois que a gente aplicou o viés, temos a barra ali do vestido feita, né? Unimos tudo certinho. A gente vai começar a aplicar, processo para aplicar, né? A próxima etapa da sequência operacional é aplicar a nossa vista dos botões. Então, aqui tem uma pontinha para fora, eu corto e acerto. Então, assim, a vista dos botões, deixa eu pegar ela aqui. Ela tem lado, lembra que a gente fez antes? Ela tem lado. Então, presta atenção na regra principal de todas. Nós vamos aplicar a vista do avesso e rebater para o direito. O mesmo raciocínio quando a gente for fazer a gola, tá? Então, temos aqui a vista, certo? Então, como que vai funcionar? Presta atenção porque tem uma regrinha aqui. Então, a nossa vista, ela tem lado. Você vai ter que colocar ali na tua máquina e você vai ter que ver como que ela funciona para acompanhar o meu raciocínio, tá? Então, esticou aqui o vestido na tua mesa, ali na tua máquina. A gente vai pegar essa vista que fica assim, ó, de frente pro meu vestido, tá? Coloca a tua vista assim. Vamos bem passo a passo, bem cru mesmo. Essa parte aqui de trás da minha vista, ela vai ser aplicada aqui no avesso, ó. Esse aqui é o avesso do meu vestido. Então, aqui no avesso, eu vou colocar a minha vista. Esse lado aqui que não tá com a dobra. Estão vendo? Que, no caso, eu vou chamar de avesso da vista, certo? Porque ela é o lado de dentro. Então, avesso com avesso. Vai ficar basicamente essa regrinha, ó. Então, avesso com avesso. E aí, o que vai acontecer? A gente vai aplicar essa vista com 1 centímetro de margem de costura. Ela vai ficar assim. E daí, depois, isso aqui vem pra dentro e a gente vai rebater. Igual a gente fez ali com o viés. E aí vai ficar assim, ó. Nós vamos rebater para o direito. Então, a gente aplica a vista no avesso e rebate ela para o direito. Vamos ver na prática. Aqui embaixo é a barra do meu vestido, certo? Aqui, ó, a gente fez anteriormente a ponta. A gente deu acabamento nessa faixa. Então, essa parte aqui, ela vai lá embaixo na barra, tá? Então, barra com barra. Aqui, a gente tem que colocar eles bem retinhos um com o outro. A vista não pode ultrapassar e também ela não pode ficar assim, com essa diferença. Elas têm que ficar retinhas uma com a outra. Regra inicial da costura. Coloca aqui um alfinete. Depois, você vai só encaixandinho assim, ó. Não puxa, não estica nada. Só acomoda a faixa e vai colocando alfinetes para aplicar ela realmente aqui na vista. Ó, acomoda bem aqui. E vai colocando alfinete até chegar aqui em cima. Então, eu sempre faço de baixo para cima, vocês repararam? Eu faço de baixo para cima, por quê? Porque aqui em cima vai sobrar a vista, ó. Tá vendo? O meu vestido terminou aqui e aqui sobrou vista.
Ó, essa vista a gente vai cortar depois. A gente vai cortar ela fora. Então, eu sempre começo de baixo pra cima. E aí, vou aplicar, então, a vista na peça, com 1 centímetro de margem de costura. Então, vou colocar aqui o meu calcador, o meu imã-guia. Vou soltar aqui o alfinete. E, gente, retinho. Isso aqui tem que ficar reto. A minha costura, ela vai iniciar aqui, ó. O meu retrocesso, ele vai iniciar rente a essa emenda. Vocês estão vendo aqui, ó, a emenda? O meu retrocesso, ele vai começar aqui. Ele não pode começar afastado e também, obviamente, não pode começar pra dentro. Ele tem que começar encostado aqui, tá? Então, eu vou colocar ele aqui de baixo. Vou até afastar um pouquinho o imã-guia, ó. E ele vai ter que começar bem certinho ali. No caso, vai ser aqui, ó. Vou sinalizar aqui. E vou começar bem aqui, ó. Eu seguro, porque o vestido não pode mexer no lugar. E vou aplicar. Eu vou afastando aqui, ó, essa abinha da vista. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa abinha da vista, eu afasto ela, tá? Eu levanto ela aqui e deixo ela afastada. E vou seguindo 1 centímetro de margem de costura. Então, vou tirando os alfinetes, afastando essa minha abinha aqui, encaixando ela ali no meio frente. E aplicando com 1 centímetro. Sempre de baixo pra cima, tá? Tirar o alfinete, retrocessinho aqui no final. Esse mesmo processo você vai fazer do outro lado também, tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho esses fiapos, galera, que meu Deus do céu, crepe desfia, né? Aí aqui embaixo, agora a gente vai rebater. Então, ela tá aplicada, certo? Tira também aqui as linhas. Então, ela tá aplicada. Combinado? Com 1 centímetro de margem de costura. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa bagunça toda pra dentro aqui, ó. Vai cobrir, vai esconder aqui. Eu gosto até de usar o meu corta-fio, empurrar realmente todo esse excesso bem lá pra dentro. E sabe a regrinha do meio tampandinho, meio não? Ela vai começar aqui de novo. Ó, arruma bem esse comecinho, gente, pra não ficar amontoado de tecido aqui, tá? Deixa ele bem bonitinho, porque é uma parte que vai ficar bem visível aqui. Então, a gente coloca debaixo da máquina, segura com força e a gente vai fazer uns 3 pontinhos de retrocesso. Deixa bem bonitinho, um retrocesso pequenininho. E aí, a gente começa a aplicar a regra do meio tampandinho, meio não. A regra do meio tampandinho, meio não, de novo, a gente vai usar essa costura aqui, que é a costura de aplicação da vista na peça, como referência. Então, eu vou pegar essa parte aqui dobrada, eu vou colocar ela meio que tampandinho, meio não, essa costura. Então, e aí a gente vai costurando. Ai, prof, eu tô com muita dificuldade, eu não consigo. Ai, aliás, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Eu tô fazendo direto, gente, é hábito, tá? Mas alfineta. Por favor, coloca alfinete pra não enviesar. Ó, você vai colocar, você vai arrumar, acomodar aqui o tecido bem bonitinho e vai colocar muito, 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 sem economizar alfinetes. Por toda a vista, tá? Por favor, façam isso, porque o que acontece? Principalmente quem tá começando, pode acontecer da vista ficar enviesada, que nós chamamos. O que é isso exatamente? A nossa vista aqui, ela tá acomodada bem certinha, bem retinha. Ó, como tá a minha aqui, bem bonita. Da peça piloto, vamos ver da peça piloto. Ó, ela também tá bem bonita, certo? Bem lisinha. Quando ela fica enviesada, ela começa a ficar, tipo, enrugada na diagonal, como se ela não estivesse encaixando assim, como se ela encaixasse assim. E aí ela vai ficando toda assim.
certo? Toda, tipo, meio que de lado, assim, franzida, sabe? E isso é um defeito, não pode acontecer. Eu até peço desculpa, porque às vezes eu vou fazendo sem alfinetar aqui, porque, gente, eu faço isso meio que no automático. Mas eu sempre digo para as alunas, quando vocês estão começando, não tem problema. Inclusive, é importante que vocês coloquem muito alfinete, quiçá façam o alinhavo, tá? Tanto que na gola eu vou ensinar como fazer o alinhavo, porque ela tem uma curvatura bem acentuada e ali é bem chatinho de fazer essa regrinha do meio tampandinho, meio não. Então a gente vai alinhavar. E aí você pode fazer o processo de alinhavo aqui também, se você quiser, tá? Então, você vai colocar bastante alfinete, mas eu acho que bastante alfinete vai dar certo. E você não vai esticar em hipótese alguma, você só vai acomodar a tua vista fazendo a regrinha do meio tampandinho, meio não. Então, gente, eu não estico nada na costura além de elástico quando eu estou rebatendo. Tem gente que tem a mão pesada e fica assim, ó, esticando. Não, gente, mãos de fada, mãos leves na costura. Coloca assim o tecido, ó. Coloca o tecido, regrinha do meio tampandinho, meio não, costura um pedacinho, não precisa costurar um monte de uma vez, arruma o teu tecido na bancada, ajeita ele aqui, ó, meio que tampando, meio que não, a costura, vai lá, costura de novo, firma o teu dedo pro tecido não andar, mas não estica, é assim, dedo firmado no lugar que o tecido tem que ficar, sem esticar, tá? Vai tirando os alfinetes. Se você fizer alinhavo, gente, é melhor, tá? Eu indico. Porque é meio chatinha essa parte, tá? Pode ser que realmente fique enviesado. E, ó, costurinha, bonitinha, meio regrinha do meio tampandinho, meio não. E aí, no avesso, ele vai ficando assim, ó. Como eu mostrei pra vocês lá no viés. Fica bonita a costura aqui no avesso, tá? E aí faz essa regrinha do meio tampandinho, meio não, por toda essa vista. Sempre segurando firme pro tecido não andar, mas sem esticar. Cortou aqui, aí aqui a gente já corta esse excesso em linha reta mesmo. Ó, em linha reta a gente já corta. E faz o processo, esse mesmo processo na outra vista, do outro lado. Mesma coisa, galera. Sem pôr nem tirar, tá? Então eu vou aplicar a vista do outro lado. Depois a gente vai no ferro e já passa essa vista, deixa ela bem assentadinha. Então, vendo? Ela fica assim, ó, lisinha, tá? Se ela começar a ficar enrugada na diagonal, é porque ela tá errada, tá? E o que acontece? A máquina tende a trazer o tecido, empurrar o tecido. Então, firma bem o teu dedinho ali, alfineta, alinhava, faz o que for possível para ele não ficar torto. Porque pense que se você não alinhavar, ou se você não alfinetar, tiver preguiça ali de alfinetar e não segurar direitinho o teu dedinho ali, você vai ter que abrir. E aí isso vai acabar te dando trabalho, vai começar a te dar nervosismo. Quando começar essa bola de neve, para a costura, vai fazer outra coisa, vai comer, vai dar uma volta, vai esparecer a cabeça, daí depois você volta e você faz, tá? Porque às vezes a gente fica ali tão bitolada, e eu sei, gente, porque eu já fui iniciante um dia. E eu sei que às vezes você só vai, às vezes, aprender com o tempo. Você vai precisar passar por algumas dificuldades. O que parece ser fácil pra mim hoje, né? Você olhando, eu fazer, nossa, Aline, é tão fácil. Pense que eu já faço isso há 20 anos. Você tá no começo. Então faz parte da tua jornada, faz parte do teu crescimento. Não desiste na primeira costura que deu errado, gente. Sempre você vai ter que desmanchar a costura. Eu tenho que desmanchar a costura hoje em dia. Eu, às vezes, faço cos 2, 3 vezes porque não fica legal do jeito que eu gosto. Faz parte. A partir do momento que você aceitar que vai fazer parte você desmanchar uma costura, vai fazer parte você passar por essas dificuldades,